em nome de Jesus. Pai, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida do teu filho, que irá ministrar a tua palavra. Deus, usa o teu servo como instrumento nessa noite, como um canal de bênção para a tua igreja, Senhor. Revela uma palavra ao coração do teu servo, que vem direto do teu trono, Senhor. Ó Deus, fala com a tua igreja, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, permaneçam de pé até as primeiras palavras do servo de Deus. Peço para os irmãos não estarem se locomovendo na hora da mensagem. Rogério, aquele mesmo recado de ontem, tá bom? Não deixe ninguém ficar lá atrás, não. A hora da mensagem é aqui dentro. Não é hora de ir no banheiro, não é hora de estar lá atrás. Só as crianças. Só as crianças vão passar ali. Tá? Os demais tem que ficar no culto para ouvir a mensagem. Pastor Moisés. Glória a Deus. Meus irmãos, receba a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem, gente? Pega a sua Bíblia agora, por gentileza. Abra a sua Bíblia e localize o Evangelho que foi escrito por Mateus, seu capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Que eu sou meio atrapalhado. Aí eu tenho medo de bater, cair, e eu não tenho dinheiro para pagar uma taça dessa. Misericórdia. Mateus, capítulo de número 4, e versículo de número 1. Vai tirar foto? Já tirou? Ou vai tirar? Não, tira, vai. Vai, pega essa. Vai, vai. Não? Mas se for, me avisa que eu me posiciono. Tá bom? Vai ficar bonito. Mateus, capítulo de número 4, e o versículo de número 1. Você que encontrou, diga amém. Amém. Vamos ver. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, ó glória, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu digo amém. Toma seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Você vai comigo? Vai.
Me ajude aí. Eu vou esperar tudo. Vai. Isso, daquele jeito. Quando eu subir, tu sobe também. Quando eu voltar para a terra, tu volta também. Tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria no nosso coração que nós retornamos a essa casa de oração numa oportunidade tão boa quanto essa. É um prazer poder rever vocês, saber que vocês estão bem e que o nosso Deus tem cuidado de vocês. Quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor. Deus abençoe ao pastor Cláudio, junto com a pastora Miriam. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, meu pastor? Eu sei que para mim poder estar aqui, né, Jesus, teve que ter a aprovação do nosso pastor. Muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, sua família e o rebanho que Deus tem confiado ao Senhor. Deus abençoe o pastor Cláudio. Muito obrigado. Louvar a Deus também pela vida de todos os obreiros, pastores que estão aqui, que nos receberam com muito carinho e com muita alegria. Obrigado, viu? Deus abençoe pela vida de vocês. Louvar a Deus também pela vida da missionária. Não, estou profetizando. Deus abençoe a vida da Jéssica. Foi Jéssica que entrou em contato e fez aí toda a logística para que nós pudéssemos estar aqui. Deus abençoe, viu, Jéssica? Muito obrigado e que Deus continue abençoando o trabalho que Ele tem confiado a você. Deus abençoe. Bom, a missionária também está aí auxiliando. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela recepção com a qual eu e a minha esposa fomos recebidos aqui essa noite. Amém, gente? Eu não sei vocês, mas eu estou feliz de estar aqui essa noite, irmãos. Tem mais alguém feliz comigo? Glórias a Deus. Gente, eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra para compartilhar com vocês aqui essa noite. Inúmeras palavras vieram à minha mente e também vieram ao meu coração. Mas coisa boa está debaixo da direção de Deus, sim ou não? Sim. E quando eu cheguei aqui, eu disse: Deus, eu estou com algumas mensagens na minha mente, e porventura é alguma dessas mensagens que o Senhor quer que eu pregue aqui essa noite? E Deus disse: não é nenhuma dessas que você está na mente, porque melhor do que você, eu conheço meu povo. Então, entre aquilo que eu separei e aquilo que Ele quer falar com você, eu vou ficar com aquilo que Ele quer falar com você, tá bom? Então só redobre a sua atenção, olhe aqui para mim e receba aquilo que Deus tem para você agora. Vamos lá? Comecei. O texto que nós acabamos de ler agora há pouco, Mateus capítulo de número 4, vem falando acerca daquela que é conhecida como a tentação de Jesus. Só que para falarmos aqui do capítulo de número 4, nós precisamos voltar e dar uma pequena pincelada no capítulo de número 3, porque o que acontece no capítulo 4 é resultado daquilo que se iniciou no capítulo de número 3. Pastor, e o que aconteceu no capítulo de número 3? Vou lhe explicar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, porque está escrito isso, que havia
uma festa, havia uma festa. E essa festa era uma festa do povo judeu. E segundo o que está escrito na Bíblia, a família de Jesus resolve ir a essa festa. Interessante é que a Bíblia deixa claro que a família de Jesus o levam consigo para essa festa. Mas está escrito que quando a família de Jesus chegou naquela festa, ela se deixou levar e envolver com aquela festa. E eu abro um parênteses e acredito que você vai concordar comigo e dizer: e quem nunca se envolveu e se deixou levar por uma festa? É normal se envolver e ser deixado por uma festa, mas não pode acontecer, oh Jesus, o que aconteceu com a família de Jesus. Pastor, o que aconteceu com a família de Jesus? A Bíblia diz que eles perderam Jesus na festa. Pastor, e qual é a palavra? Se valeu glória a Deus, você libera aí. O problema não é se envolver com a festa. Ai, Jesus. O problema é perder Jesus no meio da festa. Quando deram-se por conta que havia perdido Jesus, começou-se uma procura para saber aonde Jesus estava. Vocês estão aí ou não, gente? E quando foram descobrir, acharam Jesus. E aonde ele estava? Dentro do templo e pregando a palavra de Deus. Quem ouvia um menino de 12 anos pregando aquela palavra, está escrito isso, estava perplexo, atônito, maravilhado, boquiaberto, porque teciam comentários a respeito dele e diziam: como pode um menino de 12 anos de idade estar pregando a palavra com tanta autoridade, com tanta eloquência, com tanta ousadia e com tanta intrepidez da parte de Deus? Quando a família de Jesus percebe o comentário a respeito dele, a família de Jesus faz uma coisa, diga o quê? A família de Jesus pega Jesus e vai embora com Jesus daquela festa. Eu só preciso abrir um parênteses, porque a Bíblia nos informa que depois desse ocorrido, Jesus desaparece do cenário mundial e histórico, porque depois desse dia ninguém sabe aonde ele esteve, com quem ele esteve, o que esteve fazendo e por que caminhos ele trilhou. Ninguém sabe, porque a história diz que ele fica desaparecido 18 anos. Quantos anos, gente? 18. Então você que é bom de matemática, me ajude. Se ele some com 12 e fica desaparecido 18, com quantos anos ele está agora? 30 anos da idade. Pastor, e qual é a palavra? Se valeu outra, glória a Deus, você libera aí. É que ele fica desaparecido ou se preparando 18 anos para exercer o ministério de 3 anos e meio. Percebe isso? Ele se prepara 18 anos, mas só exerce o ministério de 3 anos e meio. Qual é a palavra? Se valeu glória, você libera. É que o tempo da preparação sempre vai ser maior que o tempo do exercício. Vou de novo. É que o tempo da preparação sempre vai ser maior que o tempo do exercício do ministério. Porque o interessante é que Deus, glória, você não pode reclamar com Deus que está demorando Deus fazer algumas coisas que Ele disse que vai fazer na sua vida. Porque o negócio de Deus não é que você apareça, lá vai, porque nem todo mundo que aparece permanece. Eita Jesus. E o que Deus quer com você não é que você apareça, libera glória, mas é que você permaneça, porque nem todo mundo que aparece permanece. Então Jesus não quer só que você apareça,
mas Jesus quer que você permaneça. E ele aparece, grita aonde? Não com força na voz, senão eu vou embora agora. Diga aonde? Num culto. Porque pensa no ambiente, tem pentecostal nessa casa que eu já preguei nessa casa. Porque pensa no ambiente que Jesus gosta de aparecer em culto. Lá vai, para quem está ligado. Ele gosta tanto de aparecer em culto que um dia ele olhou para os dele e disse: gente, quando vocês quiserem a minha presença num culto, não basta ter uma multidão. Não, Jesus, como? Se tiver dois. Glória. Ele aparece num culto. Pastor, que culto era esse? Era um culto batismal na beira do Rio Jordão. Eita glória, vocês estão aí ou não, gente? E quem é que estava dirigindo, presidindo esse culto na beira do Rio Jordão? Alguém lembra quem era? João. Vocês chamam ele de João Batista, mas eu já li tanto sobre ele que eu me sinto íntimo dele. Eu não chamo ele de João Batista, mas eu chamo ele de o JB. JB estava dirigindo o culto batismal na beira do Jordão. E modéstia à parte, quem já leu sabe que pregação era aquela, irmão, de João Batista. Esses dias eu estava comentando com a minha esposa, eu disse: amor, ainda bem que eu não sou parecido com João Batista, porque a minha mensagem ela é tranquila, ela é leve, ela é doce. Jesus me chamou para um negócio diferente, mas imagina se João Batista vivesse nos nossos dias de hoje. Ele ia ser pregador, pastora Miriam, de uma agenda só. Porque imagina você passar a semana inteira trabalhando de luta, de guerra, de problema, dificuldade. Aí vem para um culto domingo à noite em busca de uma palavra, de uma resposta, de uma providência, de uma provisão, de uma porta aberta, de um renovo. Vocês estão aí ou não, gente? Estou pregando. Aí você vê o pregador pegar o microfone, olhar para a cara de vocês e dizer assim: ó, arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da... Já imaginou isso, irmão? Você ser chamado de raça de víbora pelo pregador. Varão, estava bom o microfone do jeito que estava. Volta o volume, ajuda o profeta. Depois eu vou te dar um beijo, vou te dar um queijo mineiro. Isso, olha aí. Me ajuda aí, varão. Deus abençoe. Imagina você chegar num culto e o pregador te chamar de raça de víbora. E João está pregando. Mas interessante é que a palavra de João ela é dura. A palavra de João é dura, mas o texto diz que quando João parava, pastor Cláudio, ele dizia: só um minuto na pregação. Por que, João? Porque eu quero fazer um apelo, porque eu quero saber quem quer ir para o céu que eu estou pregando. E a Bíblia diz que as mãos se levantaram. Vocês não estão aí hoje. As mãos se levantavam e o povo dizia: João, eu quero ir para esse céu que você está pregando. Eu vou liberar e você reage. O que me leva a entender, Jéssica, que palavra dura não mata crente. O que mata crente é adultério, é fornicação, é mentira, é pecado. Palavra dura bota a crente no eixo para ele entrar no céu pela porta da... Jesus estava pregando uma palavra tão pura, pastora Miriam. Oh, eu lembro desse dia. Porque Jesus começou a perceber uma coisa. Diga o que, pastor? Ele começou a perceber que agora o povo não estava mais indo atrás dele por causa da pregação e nem por causa dele. Agora o povo estava indo por causa do pão e do peixe que ele estava multiplicando. Aí quando ele percebe isso, ele olha e diz: então vou mudar a pregação, vou mudar aqui o protocolo da coisa. Não tem mais pão e não tem mais peixe. Jesus não tem mais pão, não tem mais peixe. Não, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem tem fome, vem a mim. Eita, Jesus. Aí quando ele diz isso, olha a palavra, reage aí. Vai saindo um por aqui, vai saindo outro por aqui, e o povo começa a ir embora. Aí Jesus olha para Pedro: ô igreja que eu amo, a igreja de Pedro. E aí, Pedrão, você não vai com eles? Aí Pedro se levanta. Eu acredito que tem pelo menos uns 3 Pedro aqui essa noite. Pedro se levanta e diz: Senhor, a palavra é dura, mas para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida. Aí João batiza, gente, olha para mim. João batiza. Aí ele vai batizando, batiza um e manda embora, batiza o outro, manda embora, batiza o outro e manda embora. Aí João para e diz: chegou de batismo agora. Agora eu quero pregar de novo. Então prega, João. Só que João abre um parênteses: calma, gente, eu vou pregar. Oh Deus. Mas agora eu quero falar de alguém
A multidão olha para João e diz: João, de quem que você quer falar? Aí João abre a boca e diz: eu quero falar de um. João, e quem é esse um? Aí João abre a boca: esse um, ele é antes de mim, ele é agora, e ele vai ser depois de mim. Lá vai a palavra. Eu, João, batizo com água. Não, tem que ser melhor, glória a Deus. Não. Eu, João, batizo com água que é para o arrependimento, mas ele vai batizar com o Espírito Santo, com fogo. Aí olhe para mim. Me empreste a sua mente agora. Bota a tua mente para imaginar e para funcionar agora. João está pregando sobre ele, só que ele está desaparecido há 18 anos. Quantos anos? Vamos imaginar a cena. Eu, como João, estou presidindo a pregação. Vocês, como povo que assiste João na beira do Jordão, olhando para João, e João está pregando. Eu, João, não sou digno de desatar as alpacas dos pés dele. João está pregando. De repente, João olha para o meio da multidão. Eu vou fazer de lado. Parece que eu vejo João olhando no meio da multidão e vê, pastor Cláudio, a multidão se abrindo devagarinho, porque aquele que está desaparecido há 18 anos vem caminhando mansamente. Quando João não reage, irmão, quando João vê a multidão se abrindo, eu imagino João colocando a mão na testa, forçando a visão. João dizer: gente, para tudo. A multidão olha para João e diz: não, João, continua pregando, a gente quer ouvir. Aí João: não, gente, é desse aí que eu estou falando. Não, libera glória. Aí a multidão olha para João e diz: João, e quem é esse? Aí João abre a boca e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu estou. Meu Jesus. Aí ele vem até João. Ele chega diante de João, olha nos olhos de João e diz: João, eu vim aqui para você liberar o meu ministério. João olha e diz: como assim? Me batiza nas águas. João arregala o olho e diz: Senhor, se tem alguém que tem que batizar alguém aqui, é o Senhor que tem que me batizar, não eu batizar o Senhor. Aí Jesus pega na orelha de João e torce. Eu imagino desse jeito. Como para Jesus olhando para João e diz: para de palhaçada, eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim aqui para servir o meu povo. Eu também batiza logo do pé do meu ministério. Vai, glória a Deus. Não, pelo amor. Aí olha o que acontece. Vamos correr para dar tempo. Olha o que acontece. João pega Jesus e deita ele nas águas do Jordão. Vamos para o texto. Só que a Bíblia nos relata que quando Jesus emerge das águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que vão acontecer 3 coisas. Quantas coisas? 3. A primeira, eu vou falando aqui, você vai reagindo aí. A Bíblia diz que quando ele emerge das águas, vai descer do céu. Quem, pastor? Aquele que hoje habita dentro de você, como a forma corpórea de uma pomba. Quem está falando? O Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito vai repousar sobre ele. Segunda coisa que a Bíblia vai dizer é que o céu vai se abrir. O céu vai se abrir. E terceiro, se valeu glória, você libera. Vai bradar do céu uma voz. E de quem era aquela voz? Era de papai do céu. E o Pai vai fazer uma afirmação. Vamos de novo, irmão. O Pai vai fazer uma afirmação. E qual foi a afirmação? Este, o meu filho, a quem me comprasse, a ele eu vi. Olha para mim. Você percebeu o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele. Ele viu o céu abrir. E a voz do Pai ainda falou com ele. Eu dei tanto glória a Deus quando as crianças louvaram aqui, glória, e disseram do óleo. Foi do óleo que elas disseram? Foi do óleo. Disse: não deixe faltar o teu óleo. Irmãos, a pergunta que eu faço é: responda para mim como bom pentecostal que você é. Para quem acabou de ser batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele viu o céu aberto e o Pai falou com ele. Irmãos,
Jesus estava cheio, sim ou não? Vou perguntar de novo para os pentecostais: Jesus estava cheio, sim ou não? Jesus estava pingando azeite. Só que percebe uma coisa: o que, pastor? Quando Jesus é cheio com tudo isso, o Espírito Santo resolve fazer uma coisa com ele. Diga: o que? O Espírito Santo vai trocar ele de ambiente. Eita Jesus! O Espírito Santo vai tirar ele da beira do Jordão e vai levar ele para o meio do deserto. A pergunta que eu faço é, e você como um bom crente tem a resposta: no deserto tem alguma coisa, não? Sim ou não? Não. Então você há de concordar comigo que esses dois ambientes se intercalam, porque num ambiente tem tudo e no outro ambiente não tem nada. Vou melhorar: um ambiente é favorável e o outro ambiente é desfavorável. Pastor, prova, porque um ambiente favorável, vamos para o texto, no ambiente favorável tem pregador, no ambiente favorável tem palavra sendo pregada, no ambiente favorável tem família, porque João Batista era primo de Jesus. Vocês estão aí ou não, gente? No ambiente favorável tem batismo nas águas, no ambiente favorável tem salvação de alma, no ambiente favorável o Espírito Santo desce. Vocês não estão aí hoje. No ambiente favorável o céu se abre, vale glória, Pai. No ambiente favorável o Pai. Você consegue abrir um sorriso, nem que for amarelo, para alguém que está do outro lado e diga: o ambiente era favorável. Diga: mas o Espírito Santo tira ele do ambiente favorável e coloca ele no ambiente desfavorável. E se valer, você reage de alguma forma: pastor, por que é que o Espírito Santo está tirando Jesus de um ambiente favorável e colocando ele no ambiente desfavorável? Lá vai, reage. Pastor, qual é a palavra? É que eu ou você, num ambiente favorável, cheio, a gente não faz diferença nenhuma. Mas uma vez que a gente foi cheio e o Espírito colocou a gente no ambiente desfavorável, aí a gente faz a diferença. É por isso que você não pode reclamar de algumas situações inesperadas e contrárias que você está passando na sua vida. Por quê, pastor? Porque tem hora que Deus precisa mostrar para você quem você é e o que você carrega. Ai, Jesus. Então, se você estiver num ambiente favorável, você não vai fazer diferença nenhuma. É por isso que eu olho para a Bíblia, para quem é de Bíblia, eu vejo Deus olhando para Ezequiel e dizendo: eu te chamei para ser profeta, você é homem de Deus, a minha palavra está na tua boca, e o que você profetizar vai acontecer. Mas Ezequiel estava numa crise existencial. Aí Deus olhou e disse: eu preciso te mostrar quem você é e o que você carrega. Eu vou te tirar do ambiente desfavorável e vou te levar para o ambiente desfavorável. Como assim, Senhor? Eu vou te levar para o vale. E o pior, nesse vale não tem nada a não ser ossos secos. Senhor, mas eu sou profeta, eu estou em Babilônia e tem tanta gente para mim profetizar. Ezequiel, profetizar para mim é fácil. Eita, só 3 pregaram. Profetizar para quem está de pé, Ezequiel. Profetizar para quem está cheio é fácil, Ezequiel. Vamos profetizar um pouco para quem caiu, porque o osso fala de alguém que já foi e agora não é mais. Porque os ossos caídos falava da nação de Israel, que estava desviada e apostatada da sua fé em Deus. Mas Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, o que você está vendo? Eu estou vendo ossos. Nos teus olhos é osso, Ezequiel, mas para mim é um exército que eu moro. Levante a mão direita comigo, o negócio está na palma da mão de 3 pessoas e diga: Deus vai te usar para mudar a realidade de alguns ambientes. Eita glória! Deus vai te usar para mudar a realidade de alguns ambientes. Por quê, pastor? Porque você não sabe o que é, você tem, não sabe o que tem, você é cheio e não sabe o que é.
vocês respondam no lindo coral no 3. Para onde o Espírito levou Jesus? Por meio do... Irmãos, olhem para mim, me ajude a pregar, me ajude a pregar. O Espírito podia ter levado, pastor Emílio, pastor Cláudio, pastores, meus amigos, Jéssica, missionário. O Espírito podia ter levado Jesus para Galileia, sim ou não? Sim. O Espírito poderia ter levado Jesus para Capernaum, sim ou não? Sim. Podia ter levado Jesus para Jerusalém, sim ou não? Poderia ter levado Jesus para qualquer lugar. Mas por que é que o Espírito resolveu levar Jesus para o meio do... Olha para alguém, dá aquele sorrisão e diga: era para equilibrar as coisas. Como assim, pastor? Para equilibrar as coisas. Se não sabe, vai ficar sabendo, e se sabe, só vai recapitular o que já sabe. Mas a palavra deserto, pastor Claudio, em uma das suas traduções, significa casa da serpente, casa da serpente. Então esquece a partir de agora a palavra deserto, e nós só vamos usar a casa da serpente. Então vamos lá. Quando o Espírito tirou Jesus da beira do Jordão, para onde foi que o Espírito levou Jesus? Irmão, você há de concordar comigo, tanto lugar, tanto ambiente, mas levou Jesus para a casa da serpente. Ah, quem é pentecostal vai amar isso aqui. Por quê, pastor? Era para equilibrar as coisas. Como assim, pastor? Vamos lá para o texto. Por causa do que aconteceu lá no livro do Gênesis. Pastor, o que aconteceu no livro do Gênesis? Deus, no seu infinito poder e sabedoria, Deus olhou e disse: eu vou criar um lugar, um jardim, e esse jardim vai ser a casa do homem. Vou deixar tua mente trabalhar. Eu vou criar um ambiente, vou criar um jardim, e vai ser a casa do homem. Aí o que a serpente fez? Entrou na casa do homem e derrubou o homem na casa do homem. Aí desde o Gênesis, não, você é pentecostal que tem agir. Desde o Gênesis a serpente está batendo no peito e dizendo: eu entrei na casa do homem e derrubei o homem na casa do homem. Aí Deus está lá dos altos céus dizendo: aguenta aí, Satanás, Mateus 4 vai chegar. Mateus 4 vai chegar. Como assim? É que você entrou na casa do homem e derrubou o homem na casa do homem. Mas em Mateus 4 eu vou levar o homem na casa da serpente para vencer a serpente. Levanta a mão direita, o negócio é sério. Ouça e depois faça. Você vai bater na palma da mão de 3 pessoas e diga: Deus vai te usar para vencer o inimigo no terreno do inimigo. Vai. Diga: você vai vencer o inimigo no terreno do inimigo. O inimigo está achando que ele fez o que fez, ele deu prejuízo do jeito que ele deu, fez a bagunça que ele fez na tua vida e vai ficar por isso mesmo. Assim diz o Senhor: você vai vencer o inimigo no terreno do inimigo. Você vai vencer o inimigo no terreno do inimigo. Ele leva Jesus. Só que olhe para mim. Fechei minha Bíblia. Você lembra qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando chegou no deserto? Alguém lembra? O que ele fez? O que ele fez? Ele entrou num propósito de jejum e oração. Peraí, gente, mas olha para mim. Você, como bom pentecostal, me responde. Mas ele saiu do Jordão cheio ou vazio? Se ele já está cheio, para que ele vai iniciar propósito de jejum e oração se ele já está cheio? Palavra para a igreja geral agora, lá vai. O que adianta você viver um culto como esse
Deus te encher até a tampa para você sair daqui transbordando, pingando azeite. E quando for amanhã, segunda-feira, que você acordar, estou com vontade de desviar. Você lembra o que aconteceu em Atos 2? O que aconteceu em Atos 2? O Espírito Santo desceu. Mas se você ler Atos 3, capítulo 1, verso 1, o texto diz: e Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração a nona. Peraí, gente, mas eles não foram cheios em Atos 2? Sim ou não? Sim ou não? E por que eles estão indo para o templo na hora da oração no outro dia? Porque o que adianta você receber e não preservar o que recebeu? Jesus amado. Você consegue olhar para alguém que está do teu lado aí, mas olha com autoridade e diga assim: se liga, hein, Vaz. Diga: o que Deus vai te dar aqui hoje é grande. Diga: mas você vai precisar preservar amanhã. Foi dito aqui: não deixa a lâmpada apagar. Quer dizer que no culto você pula da glória, salta da cadeira, fala em mistério, mas lá na escola, na faculdade, ninguém sabe quem você é. Não, meu filho, você vai ser aceso aqui e vai brilhar. Jesus vai iniciar um propósito de jejum e oração. Olhe para mim, estou correndo para o final. Pastor, e o que aconteceu? Depois de 40 dias e 40 noites, natureza divina 100%, mas a natureza humana está debilitada. Natureza humana debilitada é um prato cheio. Diga: para quem? Para o diabo. Você percebeu que ele não se apresenta para Jesus quando Jesus começa um propósito? Quando ele está no meio do propósito, ele só se apresenta para Jesus quando o propósito... Por que ele não se apresenta quando inicia e nem no meio, pastor? Porque ele sabe que se ele se apresentar no início ou no meio, ele perdeu. E qual é o prazer dele? É esperar você terminar o propósito. Aí ele se apresenta. Para quê? Para ver você perder tudo aquilo que você plantou. E qual é o problema? O problema é que ele só se apresenta na fragilidade humana. Porque a Bíblia diz que Jesus teve fome. Ele teve fome. E fome não é uma necessidade do Espírito, mas é uma necessidade da carne. Então todas as vezes que o diabo vê que a sua carne está necessitada de alguma coisa, ele vai se apresentar com a proposta. Eita Jesus. E ele chega com uma proposta. Olhe para mim, final da mensagem. Ele olha para a cara de Jesus e diz: eu tenho uma proposta. Jesus olha e diz: e qual é a proposta? Estou vendo que você está com fome. Estou 40 dias no manto. Tu quer o que, Vasco? A proposta é essa. Qual? Primeiro, se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Eu vou entregar o peso do que Jesus disse para o diabo e a gente vai embora para casa. Primeiro, olhe para mim. Você percebeu o que o diabo disse para ele? Se tu és. Por que o diabo está dizendo se tu és? Diga: por quê? Porque o diabo é especialista em querer desconfigurar uma verdade que Deus já proferiu ao teu respeito. Como assim o diabo está dizendo para Jesus se tu és? Vamos rebobinar a fita? Porque 40 dias atrás Jesus está na beira do Jordão, o céu se abriu e o Pai falou. E o que foi que o Pai falou? Este é. Mas depois de 40 dias chega o diabo e diz: só se você for. Porque o diabo é especialista em querer desconfigurar uma verdade que Deus já proferiu ao teu respeito. Consegue olhar nos olhos de quem está do teu lado e diga: recebe essa palavra. Não põe força na voz para a gente terminar em alto nível. Diga: recebe essa palavra. Diga: o que vai prevalecer na sua vida não é o que o diabo está falando agora,
mas é o que Deus já proferiu ao teu respeito. Se Deus falou que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Deus falou que vai salvar tua família, Ele vai salvar tua família. Se Deus falou que vai te curar, Ele vai te curar. Se Deus falou que vai libertar, Ele vai libertar. Se Deus falou que vai te levantar, Ele vai te levantar. Levante a sua mão para a gente ir embora, rápido. Ouça e depois faça. Você vai bater na palma da mão de 3 pessoas e vai dizer assim, ó: se Deus falou que você é e pronto, e acabou. Vai. Se Deus falou que você é, quem é o diabo para dizer que você não é? Toda vez que aparecer alguém olhando para você e dizendo assim: será que você vai conseguir? Será que você é? Será que vai dar certo? Isso aí é enviado do diabo, meu filho, porque Deus já falou que é. Ele olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, gente, olha para mim, manda. Qual é a palavra que ele usa? Palavra que você nunca percebeu, mas vai perceber agora. Isso aqui eu vou falar de lado para o pastor Cláudio me olhar. Pastor Cláudio, se tu és, manda. Qual é a palavra que ele usa? Manda. Só que tem um detalhe aqui que passa desapercebido. Diga qual? Ele é a criatura. É a criatura querendo dar ordem para o Criador. Fala para alguém, diga: é uma inversão de valores. Fala para ele que o negócio vai ser sério. Diga: é uma inversão de valores. Porque o Criador nunca vai receber ordem da criatura, mas é a criatura que tem que receber ordem do Criador. É o diabo, vai doer, mas vai sarar, querendo implantar inversão de valores no meio do povo de Deus. Como assim, pastor? Ovelha não manda em pastor, liderado não manda em líder. Eu vou pregar. Tem glória a Deus aí, eu não tenho. Diga aqui: inversão de valores não vale nada e não vai levar. O diabo, pastora Mira, querendo implantar inversão de valores. Fala para alguém, diga: inversão de valores. Pastor Cláudio, o diabo não vai implantar aqui nessa casa inversão de valores, porque o diabo está dizendo que é normal o menino namorar com o menino, e não é. Isso é inversão de valores. Vou pregar. O diabo está querendo dizer que é normal menina beijar na boca de menina, e não é. Isso é inversão de valores. Menino namora com menina e menina namora com menino. Eu vou profetizar todo esse espírito de confusão, de inversão de valores, de homossexualismo vai cair na terra A igreja tem coragem de levantar as mãos para os jovens dessa casa. Jovens, levante a mão para guerrear também. O diabo não vai envergonhar essa casa, não vai envergonhar famílias. Jesus desceu aqui, ó. Quebra, Jesus. Quebra, 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 quebra. Quebra agora. Quebra, cadê os vasos de guerra? Cadê os vasos de peleja? Cadê os vasos? Vem pra guerra. Vem pra Deus.
irmãos. Não deixa eu louvar agora não. Pastora Miriam, eu sou itinerante há 15 anos. Sirvo a Deus há 28 anos. Minha esposa está comigo todo santo dia, Jéssica. Nós estamos numa igreja diferente, ou no nosso campo ou fora do nosso campo. Todo dia, hoje já é a segunda janta. Coisa mais difícil que tem é eu descer no altar ou fazer qualquer tipo de ato com a igreja. Mas eu estou tomado, tem um comando de Deus aqui comigo. Eu vou chamar, eu vou pular, pastor, vou pular. Eu preciso agora de 10 mulheres do ciclo de oração aqui agora. Já era para estar aqui. 10 mulheres do ciclo de oração aqui agora. Eu estou debaixo de um mulheres aqui. Tem 10, 2, 4, 6, 8, tem 9, vou botar uma. Cadê? Eu não sei se vocês ainda acreditam em visão de Deus, porque eu tive uma visão com Deus agora. Na hora que eu estava ali no altar, eu via 10 mulheres aqui no ciclo de oração e via essa brecha aqui no meio. Deus gritou para mim e disse assim: faça o que você está vendo. Eu vou dar uma ordem, olha para mim. O profeta de hoje sou eu que estou na presidência do culto agora nesse momento, respeitando o sacerdote dessa casa, mas eu estou debaixo de um comando de Deus. Deus disse: faça o que você está vendo agora. Eu via 10 mulheres, uma brecha aqui, e Deus dizia: grita para todos os jovens dessa igreja, saindo onde está agora, já era para estar aqui, e entrar no meio desse círculo aqui. Quando os jovens entrar, vocês fecham os Deus. E Deus disse que vai brindar. Deus falou para mim: coloca os jovens no meio de 10 mulheres e manda as minhas filhas começarem a guerrear, porque Deus falou para mim que vai quebrar laço de lesbianismo, homossexualismo, espírito de prostituição, espírito de vício, vai ser quebrado agora. Acha, mulher, quebra Jesus, quebra agora, quebra agora, quebra agora, quebra agora.
meu Jesus. Ele para acabar, Senhor, comará. Ele terminar a camatória, a sangue na nossa. Mulheres, vocês vão sentar a mão uma das outras. E vocês vão pôr a mão nesses jovens agora. Eu quero pedir aos obreiros, pastores, beijo. Descer. Porque Deus falou que é para a gente colocar as mãos neles. Porque essa igreja aqui vai ser referência de jovens no campo de São Rafael. Coloque a mão nos jovens agora e começa a repreender serva maligna, dado inflamado, espírito de depressão, síndrome do pânico, suicídio, complexo de inferioridade. Ora, 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 ora isso. O diabo não vai matar nenhum dos jovens aqui. Profetiza neles. Profetiza neles. Diga, pastor, que Deus está quebrando maldição hereditária. Deus está quebrando maldição hereditária.